Olá, pessoal. Aqui é Débora Mexica, lá do Encontros Astrológicos, e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no Conselho dos Arcanos para essa semana que vai do dia 29 de janeiro ao dia 4 de fevereiro de 2024. Quais as principais mensagens, quais os principais arcanos para essa semana que a gente tem pela frente? Como vocês podem ver, nós temos novamente o arcano da estrela. Esse arcano saiu semana passada como arcano principal e essa semana saiu novamente, mas é claro, ele está acompanhado de arcanos menores diferentes e o oráculo também. Bom, a estrela, ela vai significar sempre o que ela é. Ela significa que, mas é claro que o sol vai voltar amanhã, mais uma vez eu sei. Escuridão já vê pior, de endoidecer gente sã, espera que o sol já vem. Vocês já ouviram essa música do Renato Russo? Então, esse arcano representa isso. A estrela está mostrando para a gente que o sol vai surgir, apesar de todas as dificuldades que a gente vem passando, por todas as limitações, provas que a gente está tendo que encarar. A gente vem passando por um ciclo de aprendizado muito grande, muito extenso e profundo, e às vezes o aprendizado só vem com provas, né? E a gente precisa passar por provas, por testes, e muitas vezes não é fácil. Mas depois que a gente passa pelas provas e pelos testes, percebemos o quanto aprendemos e geralmente não esquecemos aquilo que a gente aprendeu. Tudo aquilo que acontece de forma complicada, difícil, desafiadora na nossa vida, acaba ficando registrado como uma memória de uma lição, de um aprendizado que a gente teve. E é mais ou menos isso que a estrela está querendo nos dizer essa semana. Por quê? Porque nós temos o arcano para evitar, que saiu aí o 7 de paus. O 7 de paus está falando para essa semana para a gente evitar conflitos. Conflitos principalmente em que você luta por uma ideia, luta por um ideal, ou que você precisa provar alguma coisa para alguém, ou que de repente você está num campo de batalha em que a sua verdade precisa se sobrepor à verdade dos outros, às crenças dos outros, ou até mesmo aqui tem uma questão de convencimento, né? Tentar convencer, converter as pessoas para aquilo que você acredita. Então essa energia é para a gente evitar, sabe? Essa batalha ou esse protesto, seja o que for que você esteja querendo provar para alguém, essa semana está pedindo, esquece isso, evita isso. Por quê? Porque nós temos o arcano para ativar. E o arcano para ativar saiu aí o 10 de espadas. E vocês sabem, né, como é que esse 10 de espadas, ele é doloroso. Fala de uma experiência muito dolorosa, de uma grande mudança na vida e também representa algo que se chega ao fim após um período de muita exaustão. Só que aqui a gente está falando do 10 de espadas, né? A gente tem 10 espadas aqui, olha, vindo na direção desse homem. Espadas representa mente, são os nossos pensamentos. Só que aqui o que está acontecendo? Ao invés da gente tentar provar para os outros alguma coisa, esse arcano ele fala muito sobre o apego que nós temos a certas ideias e crenças. Junto com a estrela está dizendo o seguinte, olha, você está se libertando, você está passando por um momento aí muito difícil, doloroso, exaustivo, que está deixando você piradão, é aquilo que a música do Renato Russo fala, né? É uma situação de endoidecer gente sã. Porque de repente os nossos pensamentos estão dominando a clareza dos fatos. E esses pensamentos podem estar encobertos de crenças. E crenças essas que de repente estão limitando a gente. Lembra que na semana passada saiu para a gente sair da nossa bolha? Esse arcano também está falando isso. Só que é uma bolha interna dos seus pensamentos. Então esse arcano 10 de espadas, ele representa uma morte simbólica. Só que essa morte simbólica te leva a uma iniciação, a uma transformação, levando essa pessoa que está aqui a alcançar níveis de consciência mais elevados. Ou seja, como se a gente estivesse saindo de um nível de consciência mais baixo e passando por um processo de morte e renascimento para um nível acima. Só que esse arcano simboliza a morte para essa iniciação. É como se a gente fosse iniciar no 1, de novo, lá em Keter de novo. Aqui no 10 a gente chega em Malkuth, né? Mas a gente volta para Keter. O 10 é o 1 mais 0, que a soma dá 1. Então é Keter.
A gente volta para Keter. Então a gente inicia de novo um processo. E é mais ou menos isso que a estrela está dizendo para a gente. Olha, primeiro aceite, porque esse aqui é um ponto que não tem volta. É como se essa semana estivesse mostrando para a gente. Não tem como recuar. Não tem como voltar o fruto que a gente colheu para a árvore. Não tem como retroceder o processo de amadurecimento, de aprendizado que a gente passou diante das escolhas e dos frutos que a gente obteve. Não tem volta. E o 10 de espadas fala isso, não tem volta. É um ponto de não retorno. Então aqui é a gente transformar esses pensamentos desesperados em pensamentos que são verdadeiros, pensamentos que realmente têm um simbolismo pautado naquilo que é real, ou seja, que reflete a veracidade do seu momento que você está passando. Então, primeiro a gente precisa quebrar as ideias que de repente vêm aí, né? A gente está lutando por uma ideia, lutando por uma bandeira, lutando por uma verdade, só que às vezes essa verdade que a gente está tentando provar para todo mundo não é a verdadeira. Aí é romper essa crosta de crenças limitantes e conseguir enxergar o que realmente está ali, o que realmente está sendo informado. Gente, essa semana para a próxima, a gente vai ter a conjunção de Mercúrio e Plutão. E a gente já está começando a sentir essa conjunção. E Mercúrio essa semana está extremamente ativo. E Mercúrio fala dessa chuva de ideias, dessa chuva de informações. Só que tem muitas ideias que não são originais, que não são nossas, são sementinhas que são plantadas na nossa cabeça. E dali a gente cria um burburinho dentro da nossa cabeça. E não só na nossa cabeça, mas nas nossas vidas, nas nossas relações, em tudo ao nosso redor. Para a gente se libertar disso, primeiro a gente precisa passar por esse momento de despertar a consciência para uma verdade, para algo que realmente é verdadeiro, que está ali, os fatos estão ali. De repente você só precisa tirar as suas crenças do caminho, parar de tentar defender algo que está pautado nessas ideias distorcidas ou nessas sementinhas que foram plantadas na sua cabeça, e aí pronto. Entende? E aí a gente tem um oráculo que saiu aí, mais uma vez, o confiar no malandro, é o confiar, o acreditar no trapaceiro, no malandro. Esse oráculo ele diz o seguinte: o único poder que o trapaceiro tem é a sua confiança. É você acreditar no que aquele malandro, no que aquele espertinho, no que aquela pessoa traiçoeira está plantando na sua cabeça. E aqui eu lembro que quando saiu esse oráculo da outra vez, eu falei que era um lobo, né? Mas muitos de vocês falaram, não é lobo, Débora. É uma raposa. Então, dessa vez eu vou falar certinho. Nós temos aí a raposa, que representa trapaça, o vigarista, o malandro, né? Então, o poder para esse vigarista, para esse traiçoeiro, é a sua confiança. E aqui fala, você é sempre livre para se livrar dessas pessoas, dessas sementinhas na sua cabeça. Então esse arcano está mostrando isso aqui. É como se a gente estivesse em uma semana de libertação pelo amor ou pela dor. Muito provável pela dor, porque é muito difícil a gente soltar algo, largar algo, se desapegar de algo que a gente acredita tanto tempo, que a gente confia há tanto tempo, que a gente vê naquele molde há tanto tempo. E essa semana pode ser uma semana que venha a trazer esse desconforto, talvez por revelações, por situações que venham a ser mostradas para a gente, segredos que estavam guardados às 7 chaves, porque a gente vai ter uma lua minguante no signo de Escorpião, e uma lua minguante em Escorpião com oposição a Urano sempre fala de questões obscuras, segredos, estando em Touro, inclusive segredos de questões valiosas, de pessoas que a gente confia, pessoas da nossa família. De repente aquela verdade sai debaixo do tapete, sai dos esconderijos do submundo e vem para a superfície. E aí a gente leva um choque. Quando a gente leva um choque, não tem mais como lutar por aquilo que a gente está vendo que é verdade. E aí a gente passa por esse processo de morte, né? Como se aquela ideia estivesse realmente sendo aniquilada. E aqui representa esse homem, né? Representa isso, né? Caramba, aquilo que eu tanto acreditava, aquilo que plantaram para mim, na minha cabecinha, que eu passei a acreditar. E aí, esse processo, ele é doloroso pra caramba. Mas aí vem a estrela e fala, mas é claro que o sol vai voltar amanhã
mais uma vez, eu sei, escuridão já veio pior, de endoidecer gente sã, espera que o sol já vem. Se vocês ouvirem o restante dessa música, vocês vão ver que tem tudo a ver. Eu não precisava nem fazer esse vídeo para explicar aqui para vocês, bastava a música e falar, gente, essa música representa a energia da semana. Para vocês verem como é que é a continuação dessa música. Tem gente que está do mesmo lado que você, mas deveria estar do lado de lá. Tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar. Tem gente enganando a gente. Veja a nossa vida como está. Mas eu sei que um dia a gente aprende. Lembra que eu falei do aprendizado da semana? Se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Porque quem acredita sempre alcança. Entende? Porque quem acredita sempre alcança. É simplesmente isso, gente. Não tem como colocar o Conselho dos Arcanos dessa semana sem a música mais uma vez do Renato Russo, né? Quem nunca ouviu, vale a pena ouvir. Então que a gente entenda essa mensagem da melhor forma possível. É claro que esse arcano para ativar simboliza que a semana talvez não seja tão fácil para gente, talvez a gente tenha que passar por muitos processos dolorosos, talvez situações que venham a nos chocar, que venham a nos surpreender, e aí vem isso aqui, né? Vem essa mudança de percepção das coisas, um morrer para o iniciar em um novo nível de consciência e portanto, que a gente pare de se apegar às nossas ideias e crenças limitantes. Talvez a gente enxergue a luz no fim do túnel aí da estrela que veio 2 semanas seguidas, mostrando pra gente. Não tá nada fácil, mas há sempre uma saída. O sol voltará amanhã. Tá bom? E é isso, pessoal. Esse é o vídeo do Conselho dos Arcanos para essa semana, que vai do dia 29 ao dia 4 de fevereiro de 2024. Desejo para todos vocês uma linda e maravilhosa semana. Lembrando de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos mais místicos, esotéricos, de deixar o seu comentário aqui embaixo, de se inscrever no canal, de acionar o sininho. E caso você ainda não se inscreveu aqui no canal Débora Mexica Oficial, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros com os arcanos que a gente tem todas as semanas. E lembre mais uma vez de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.